Olá, gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que estão me vendo pela primeira vez, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivo de frutas ou hortaliças. Bom, gente, como vocês bem sabem, sempre venho através dos meus vídeos trazer informações mais atuais possíveis, de preferência aquelas que eu encontro na lavoura, diretamente com colegas de vocês do campo, que estão aí cultivando hortaliças e frutas para alimentar não só nós da zona rural, mas também as pessoas da zona urbana que moram em grandes centros urbanos. Como vocês devem ter percebido, houve uma mudança no nosso clima. O ano passado, todos lembram, principalmente aqueles que estavam com lavoura no chão naquele momento, que houve no período do inverno uma geada intensa, muito intensa mesmo, que acabou levando à morte várias e várias culturas de hortaliças, frutas, grãos. Pela televisão nós vimos lavoura de café, enfim, N cultivos foram afetados pela geada. Nesse mês, agora, houve uma ocorrência do frio, sim, em alguns pontos, poucos em relação ao ano passado, também ocorreu a geada, não é verdade? Só que não foi tão cedo assim, foi lá para o mês de julho do ano passado, que é onde aconteceu a maior onda de frio. Esse ano, de forma natural, e até eu entendo isso perfeitamente, o agricultor se encontra em cima do muro, não sabe se planta ou se arrisca ou simplesmente aguarda para ver como é que a natureza vai agir daqui para frente. Não só aqui na região centro-oeste, as pessoas mais antigas do sudeste e do sul falam que normalmente, tradicionalmente, a seca da vegetação no inverno a partir da segunda quinzena de junho. Então, como nós estamos em maio, pode ser que haja uma probabilidade de ocorrer uma frente fria intensa que possa prejudicar a cultura nesse período da primeira quinzena de junho, não é? E como a gente não sabe ao certo como que vai ser o comportamento do clima nesse período em diante, então eu vou passar uma dica muito importante para vocês, tá bom? Eu sei que o produtor está cauteloso desde o início do frio e deve estar sim, porque não é fácil você perder todo o seu investimento com adubo, com o preparo do solo, com o tempo de trabalho e lá na frente ocorrer perda por causa do clima, em que infelizmente é um fator que nem eu e nem você vamos conseguir controlar. Por causa desses pontos, eu venho trazer o que? Existe uma forma de vocês tentarem, da melhor maneira possível, conseguir fazer com que possibilite a continuidade do preparo do solo na lavoura, principalmente na parte de hortaliças, a tentar segurar, levar a muda ao campo. E para aqueles que não têm o hábito de fazer o plantio por muda, adquirir esse hábito, pelo menos nesse momento de frio. Por quê? Porque quando eu tenho a formação de muda, eu posso deixar ela protegida dentro de um cômodo, na sua bandeja ou nos seus saquinhos, num cômodo, e que nesse cômodo não vai ter a entrada do frio diretamente. Primeiro, pensando no preparo, não se esqueçam da cobertura. Essa cobertura pode ser palhada, pode ser a cobertura verde, que tenha que manter uma camada protetora sobre o solo para que essa água de irrigação que vocês tanto apreciam e é de fundamental importância para minha cultura, ela tenha uma barreira, então eu não vou ter perda de água para a atmosfera.
Dessa forma eu vou fazer com que o meu solo fique mais tempo hidratado, sendo necessário somente o quê? 2, no máximo 3 vezes na semana para irrigar. Por que isso? Porque eu mantive uma cobertura do solo muito boa, mantive aquele matinho bem roçado, controlado, ele não vai se espalhar, e ainda mantive dentro da terra matéria orgânica, que vai reter essa umidade, que vai manter a umidade do solo presente ali para minha cultura, tá bom? Mas outro ponto que eu quero aproveitar e falar sobre isso é que vocês devem ter observado que a sua roça parou. As suas hortaliças ou frutíferas não estão emitindo botão floral. No caso de frutíferas, elas têm um comportamento um pouco diferenciado porque ela está muito atrelada ao clima. Então, num clima frio como esse, a grande maioria das frutíferas tropicais, elas não formam botão floral por causa mesmo do clima, porque ela sabe que além do frio, ela vai encontrar seca. É uma adaptação das frutíferas tropicais. Então é um comportamento normal, tá bom? Já nas hortaliças, como eles estão muito ligados a ciclo, independentemente se for muito quente ou frio, eles vão ter o seu desenvolvimento vegetativo, que é a fase sem flor, e o desenvolvimento reprodutivo, que é a fase com flor. Então são duas fases. A fase que é vegetativo só está formando ramo, folhas, ramo, folha, ramo, folha, ramo, folha. Aí tem a segunda fase que é reprodutiva. Botão, flor, fruto, botão, flor, fruto, botão, flor, fruto. É isso que nós temos. São essas duas fases que eu tenho que levar em consideração. E no caso da hortaliça, ela não tem um momento de pousio, que fica sem produção. Ela tem um aumento de produção, cai um pouco. Aumenta a produção, cai um pouco e vai e volta. Não passando mais de um ano entre plantio da semente e término da produção. A hortaliça tem essas características bem particular, que só elas têm e elas vão ter esse comportamento, tá bom? Então, nessa situação, vocês vão observar uma cultura que vai parar muito de crescer, que são todas as hortaliças, gente, tá bom? As folhas pode ser que continuem o seu desenvolvimento, mas não é a mesma coisa se o tempo lá fora estivesse quente, tá? Só que no caso de folha, durante o dia eu vou ter o que? À noite tá frio, vai aumentar a temperatura, depois cai. Quando a noite tá frio e aumenta a temperatura, cai. Só o fato de aumentar essa temperatura e começar a cair, as hortaliças folha já aproveita para formar tecido. Já as hortaliças frutas ou as frutíferas, pomares, eles vão diminuir o seu metabolismo. Então ele vai ter um crescimento mais encurujado, como a gente fala, mais retraído. Ela quer crescer, mas não deixa, não deixa, entendeu? E quem puxa para não deixar é o frio. Mas a planta quer, mas o frio não deixa, quer, e é uma briga, né? Então é isso. Nós não podemos ficar, Érica, minha roça parou. Não vou tacar arado nela. Não faz isso. Não faz isso não. Porque ela pode ter parado por causa desses pequenos momentos dentro do mês que fez com que viesse um frio intenso. Só que vocês também não podem esquecer que o tempo continua a andar. Entendeu? O tempo tá ali. Vamos dar exemplo de uma hortaliça de ciclo super rápido, pepino. 30, no máximo 40, 45 dias já está produzindo. E aí eu vou, desses 45 dias de idade, eu vou colher até 90 dias. Então, de 45 até 90 dias é um mês e meio. Aí me fala, aí já acabou o ciclo. São 3 meses de ciclo.
começo, meio e fim. Esse é o ciclo do pepino, começo, meio e fim. Começou a desenvolver, já começa a produzir e já termina a produção. Essa hortaliça é tão rápida que ela tem uma demanda muito maior de metabolismo que um atleta de alta performance, tá? Só para vocês terem ideia. Por quê? Ela tem que crescer, produzir, morre. É isso. Então, no frio, essas etapas aqui alongam mais o tempo. Então, se eu tenho uma hortaliça de metabolismo rápido, 3 meses de produção, ela vai levar 2 meses para começar a florescer. Só que você vai colher somente algumas semaninhas. Por quê? Porque o tempo foi contando. Não foi paralisado o tempo. A gente não colocou esse pepino num túnel criogênico de baixíssima temperatura e congelou. Não, ela esteve no frio, só que ela gastou energia para formar tecido e se aquecer. Formar botão, se aquecer, formar fruto, se aquecer e morrer. Então, o tempo dessa hortaliça de alta performance, precoce, de desenvolvimento rápido e de produção rápida e de colheita rápida, ela vai continuar contando o tempo. Não é porque está no frio que vou aumentar 4 meses ou 5 do ciclo dela, porque a idade vai indo. A idade é ligada geneticamente, entendeu? Pode ser através do frio, pode ser falta de água ou falta de nutriente, mas o tempo está correndo e isso realmente acontece. Então, no inverno, além de vocês procurarem variedades mais adaptadas ao frio, ou seja, aquela que não vai secar, não vai queimar, essas variedades adaptadas ao frio, elas ao mesmo tempo que tem que crescer e se proteger do frio, né? Então ali tá junto, né? Eu tenho que crescer e me proteger do frio. Só que o crescimento vai ser maior do que a proteção do frio, né? Então o crescimento com a proteção do frio vai ser maior, é uma das características mais presentes nesse tipo de planta. Porque eu vou estar crescendo, me protegendo dos frios, só que eu vou ter minha produção e meu término de produção, sem perder energia só para me aquecer. Então vocês têm que entender isso também. Ah, Érica, mas qual que é a necessidade de entender isso? A necessidade é, toda região vai ter variedades de hortaliças ou frutíferas adaptadas ao calor intenso, como também vai ter hortaliças e frutíferas adaptadas a baixa temperatura. Então nós não podemos esquecer disso. Então, por mais que nós estamos dentro de um período de frio, entre frio e calor, vocês também têm que optar por uma genética diferenciada, uma variedade, uma cultivar adaptada a esse tipo de situação, na qual ela não fica encorujada só se protegendo do frio. Além de proteger do frio, ela consegue ainda se desenvolver. Esse é o pulo do gato, tá bom? Então, vem, pesquisa, procure nas revendas da sua região, conversa com seus agrônomos, seus técnicos. Sempre procure buscar variedades que vão se adaptar ali. Se você não conhece, pega 100 pés e faz um teste. Vê se o padrão vai ser o que o mercado quer. Primeiro de tudo, vai fazer teste, não vê se vai dar muito produção ou não. Primeiro você tem que ver se o padrão que o fruto vai sair, que a hortaliça será quando for colher, é o que o seu consumidor local tem um hábito de comprar, tá? Depois você vê produtividade. Porque a produtividade tá juntinho, do ladinho do desenvolvimento e adaptação. Porque se eu não tenho produtividade, eu não me desenvolvi e não me adaptei bem, não é verdade? Tem isso. Agora, se eu tenho minha produção e a minha produtividade já andando junto, eu vou ter as duas. E lá no final da cultura você já tem um conhecimento melhor de como é o comportamento da sua planta. Isso chama-se
horticultura profissional, fruticultura profissional. É um planejamento a médio e longo prazo para que vocês possam e terão sucesso. Esse é o ponto fundamental, tá bom? Então, gente, agradeço a você que ficou no final, até o final desse vídeo. Eu espero que vocês assistam os próximos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube e curtir a minha página na rede social Facebook e Instagram. E aguarde até o próximo vídeo. Até mais, gente!